Filipenses capítulo 3, versículos de 11 até o versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até aqui, em nome de Jesus. Nós estamos felizes e alegres por estarmos aqui nesta noite, reunidos, podendo louvar, exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Nesse mundo, irmãos, nós temos muitas coisas que nós podemos se preocupar, que nós podemos também querer alcançar. Hoje, nós ouvimos aqui alguns hinos, algumas palavras que falaram sobre isso, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Nós vemos que as coisas nos dias de hoje não são como antes. As coisas, as mudanças vão acontecendo. As mudanças na vida, a mudança na família, a mudança no corpo, no organismo, as mudanças, elas vão acontecendo de forma que tudo aquilo que tem vida muda, transforma, até chegar ao tempo em que a vida ela vai acabar. Deus, ele não nos criou para viver eternamente aqui na terra. E muitos estão se ocupando com aquilo que não tem valor, esquecendo daquilo que tem valor. O que tem valor ainda nenhum de nós alcançamos. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando o seguinte, que ele quer conhecer Jesus, ele quer a virtude. A virtude significa o poder. Que poder que o apóstolo Paulo está querendo? Ele diz, eu quero alcançar a virtude, o poder. Que poder é esse? Da ressurreição, de ser ressuscitado. E ele diz assim, que ele se submete, ele vai dizendo no versículo 9 e no versículo 10, que ele se submete às aflições. Agora no versículo 11, onde nós lemos, para ver, ou seja, o apóstolo Paulo estava falando que para ele ainda não estava garantida a salvação. O apóstolo Paulo, que era um homem santo, o apóstolo Paulo, que era um homem correto, íntegro, justo, o homem de Deus, ele estava falando o seguinte, que ele se submete às aflições para ver se, de alguma maneira, o versículo 11, ele podia chegar à ressurreição. E ele diz assim, não que eu tenha alcançado já a ressurreição, eu não alcancei ainda a ressurreição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Nós não fomos presos em Jesus para alcançar alguma coisa aqui na terra. Nós não fomos presos a Jesus
para alcançar as futilidades aqui da terra. Tudo aqui na terra é inútil. Tudo aquilo na terra é inútil, ou seja, não tem valor quando nós pensamos na eternidade. Mas o apóstolo Paulo está falando que ele está preso em Jesus para ver se ele consegue um dia alcançar a ressurreição. Glória a Deus. E ele diz o seguinte, no versículo 13: irmãos, quanto a mim, ou seja, quanto a ele, o apóstolo Paulo, não julgo que o haja alcançado. Alcançado o quê? A ressurreição. O que é a ressurreição? É a salvação. Alcançar a salvação. Quem aqui julga que já é salvo? Se o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não julga ser salvo ainda, imagine nós. Imagine aquela pessoa que está lá no mundo perdida, mais perdida do que nós. Se o apóstolo Paulo, que era um homem santo, íntegro, correto, ele fala: não julgo que eu tenha alcançado. Ele diz ainda: não que eu seja perfeito, mas eu prossigo, eu vou adiante. Ou seja, eu não largo. Quando uma pessoa te disser assim: você faz isso, mas você não é crente, você diz assim: eu justamente por isso que eu sou crente, porque eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito, e por eu saber que eu não sou perfeito, é por isso que eu tenho que crer, é por isso que eu tenho que ser crente. Crente não é aquele que é perfeito. Crente é aquele que sabe que não é perfeito. Porque se você pensar que você é perfeito, logo você está dizendo: eu não preciso de Jesus. Só precisa de Jesus quem reconhece que não é perfeito. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele diz assim: o são, ou seja, a pessoa sadia, que tem saúde, não precisa de médico. Ou seja, quem é perfeito não precisa de Jesus, mas sim o doente. Se você é doente, ou seja, se você tem falta, Jesus diz ainda assim, eu vim para dar boas notícias ao pobre. Bem-aventurados pobres. Quem é pobre? Aquele que tem falta. Então o crente é aquele que sabe que não é perfeito. Então quando a pessoa ela vem julgar você, dizendo assim: mas você não é crente, justamente por isso que eu sou crente, é porque eu não sou perfeito, e eu sei que eu não sou perfeito. Essa é a diferença. O homem ímpio, o homem pecador, ele não é perfeito, mas ele se acha perfeito. O homem que teme a Deus, ele faz igual o apóstolo Paulo: não que eu seja perfeito. Mas ele diz aqui, mas eu continuo, eu não desisto, eu continuo prosseguindo, eu vou adiante, eu não largo, eu não desisto da salvação. Quantas pessoas que têm desistido da própria salvação, têm desistido da sua vida, têm desistido de Jesus. Mas o apóstolo diz assim: eu enfrento as aflições porque eu quero alcançar um dia, ver se eu consigo alcançar a ressurreição. E agora, como que nós vamos alcançar a ressurreição, a salvação? Agora ele vai dar a resposta aqui, Como que a gente faz isso? Como que a gente vai ser salvo? Ele diz assim, uma coisa nós temos que fazer, uma coisa eu faço, só uma coisa. Não precisa de fazer muita coisa. É uma coisa. Que coisa é essa? Primeiro, esquecer o passado. Quando nós vivemos no passado, nós deixamos de viver o presente, que é mais importante do que o passado.
O passado nunca vai ser mais importante do que o presente, porque o que está no passado já foi escrito, não tem como mudar, mas o presente, o hoje, tem como mudar. Então o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele perseguiu, ele prendeu crentes, ele odiava crente. Mas chegou um dia que Jesus apareceu para ele e ele caiu e ficou cego, e ele, quando ficou cego, ele passou a enxergar. Quando ele perdeu a visão física, ele passou a enxergar espiritualmente falando. E ele viu Jesus, e a partir daí, ele se esqueceu do seu passado. Quando você ficar preso ao passado, nunca você vai alcançar um futuro glorioso. O que vai determinar você alcançar a salvação não é o passado, mas é o hoje, é o agora. Uma certa vez, lá em Gênesis, isso está escrito: Ló e a sua mulher estavam em uma cidade pecaminosa, uma cidade podre no pecado, até que Deus deu o tempo necessário para as pessoas se arrependerem, mas eles não se arrependeram, de tal maneira que chegou um dia que Deus ia consumir aquela cidade, e deu escape para Ló e para a sua família. Porém, quando eles estavam saindo, a mulher, ela não estava olhando para frente, não estava prosseguindo para o alvo, ela estava presa no passado. Ela tinha ali uma saudade daquilo que não existia mais. Ela tinha saudade daquilo que não existia mais, que estava lá no passado. E o que fez ela agora trazer a memória no presente, e aí ela vai e vira e olha para trás. E a Bíblia diz que Jesus, ele não tem prazer, ou seja, Jesus, ele não se alegra com aquele que pega no arado, ou seja, com aquele que começa a caminhar e no meio do caminho ele olha para trás. Quantos de nós aqui caminhamos e chegamos a um determinado ponto e desanimamos, e ficamos com saudade de quando nós tínhamos menos idade, de quando éramos mais felizes aos nossos olhos? E ela falou: eu era mais feliz lá. E no momento que ela virou, ela se transformou em uma estátua de sal, ou seja, ela morreu. Quantas pessoas que morreram? Como que nós morremos, então, de acordo com essa palavra? Quando nós vivemos do passado, nós estamos mortos. Se você tem saudades, você está morto. Você morreu. Você já não vive mais. A sua vida, ela está entregue nas mãos daquilo que ficou preso e que não pode mais voltar. E a palavra de Deus diz assim, que nós devemos de esquecer o passado, esquecendo-me das coisas que para trás estão. E o que nós temos que fazer? Avançar para o futuro, para o que está à frente. Mas nós não podemos ficar preocupados também com o que está na frente, porque se nós ficarmos preocupados com o que está na frente, nós vamos parar, desanimar, porque a gente vai pensar que nunca vamos alcançar. E aí a palavra de Deus diz assim para nós, finalizando: uma certa vez tinha os discípulos de Jesus, que os discípulos de Jesus andavam com Jesus, mas eles também tinham as preocupações. Aí eles falaram com Jesus de uma maneira que eles estavam preocupados. O que é preocupação? Pré
que é pré? Pré, quando a criança está no pré, quer dizer que ela não está na escola, mas ela está numa sala antes da escola. Então, pré-ocupação, ocupar, é de ocupado. Pré-ocupação é se ocupar antes da ocupação. É tá ocupado antes de estar ocupado. Ou seja, é você adiantar o futuro, querer trazer o futuro para o presente. Isso também não pode. A gente não pode querer trazer o passado, mas também nós não podemos querer trazer o futuro. Nós temos que viver o presente, prosseguir para o futuro. Aí Jesus diz assim, ó: não se preocupeis com as coisas deste mundo. Deus, Ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo, quanto mais de vós, que sois filhos. Ou seja, estar ocupado antes do tempo também é mal, também não é bom. Ou seja, ficar preocupado com o futuro, lembrar do passado, não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós esqueçamos do passado e prossigamos hoje, marchando, ou seja, está com foco no porvir, na ressurreição. Qual é o teu objetivo? Qual é o nosso objetivo? É ter uma vida melhor aqui? É salvar o mundo? Não, o mundo jaz no maligno. Nós não vamos salvar o mundo. O mundo não vai melhorar. O Brasil não vai melhorar. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação. Aleluia, obrigado. É o bem mais precioso que nós temos, é a salvação. Se o diabo tirar a sua salvação, ele tirou tudo de você. Mas o diabo, ele pode tirar tudo de você, mas se ele não tirar a salvação, ele não tirou nada, porque a salvação é tudo. E aí, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos de continuar. Então, irmãos, vamos continuar. Não importa o que venha, não importa as barreiras, não importa a luta, não importa o que o diabo diz, não importa o que o diabo ele vai colocar na tua frente, as barreiras, as circunstâncias, as lutas, as provações. O importante é você não desanimar, é você não desistir da sua vida, é não desistir da salvação e se agarrar, não olhar para o homem, como nós já falamos, porque todo homem ele é imperfeito, ele é falho, ele não é perfeito, igual o apóstolo Paulo falou, eu não sou perfeito, e é por isso que nós devemos de lutar, porque se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de lutar. Então lute, vença os seus pecados, vença os seus males, o seu mau hábito, seus maus costumes, lute contra você, lute contra o erro que está na tua vida, lute contra o pecado, reaja. Se você não reagir, o pecado te domina. Então nós devemos de reagir. Se você pecou, reaja, levante. Não aceite a derrota, não aceite o pecado, não aceite o erro, não aceite os maus costumes. Levante a cabeça, peça a Deus a ajuda de Deus, que Ele vai vir ao teu favor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.